E aí galera, quem tá falando aqui é o Capetinha Bom. E na segunda aula de Photoshop CS5 eu vou ensinar a criar um efeito onde a gente deixa uma determinada área de uma foto colorida e o restante da foto em preto e branco, para dar destaque a um objeto colorido. Aqui a gente vai abrir inicialmente o arquivo, em File, Open. Vamos aqui escolher o arquivo que eu usei de modelo para aula. Aqui a gente tem uma mulher cheirando uma rosa. A ideia desse efeito é qual? É deixar essa região aí em vermelho, onde estão as pétalas da rosa, colorida. E o restante da foto vai ficar em preto e branco, você dando um destaque assim para as pétalas, para a parte mais colorida da rosa. Então, inicialmente, o que a gente tem que fazer? A gente vai clicar, se a gente der um duplo clique aqui em Layers, a gente exibe as camadas daquela foto. Eu vou ensinar como funcionam essas camadas também aqui no Photoshop. Bom, para criar esse efeito, inicialmente a gente vai duplicar essa camada aqui. Aqui eu tenho uma foto colorida, que é essa foto aqui que a gente está vendo, e a camada Background, que seria o plano de fundo. Então a gente vai clicar com o botão invertido do mouse nessa camada e escolher essa opção aqui, ó, Duplicate Layer. Agora eu vou nomear essa camada nova, essa réplica dessa camada Background. Eu vou colocar como preto e branco. Deu OK. Agora a gente tem duas camadas, ó. A gente tem a camada Background, que está de plano de fundo, e a camada preto e branco, que está por cima. Você tem que entender as camadas do Photoshop como se fossem folhas de papel. Então aqui eu teria uma folha de papel preto e branco por cima de uma folha de papel background. Então, para criar esse efeito, primeiro eu vou ter que descolorir essa camada superior aí, a camada preto e branco. Para isso, a gente, com ela selecionada aqui, vai ter que vir em Image, Adjustments, nessa opção aqui, ó, Desaturate. Feito isso, ó, a gente observa que a foto que era colorida agora está sem cor. A gente tirou a cor, deixando ela preto e branco. Então, como eu falei, ó, aqui a gente tem a camada superior preto e branco. E imagina que por baixo você tem um papel com a mesma foto, só que agora colorida. Se eu vier nesse olho aqui e clicar, ó, eu tiro ou coloco a visualização da camada. Então, ó, se eu deixei aqui, eu vejo ela preto e branco. Se eu deixei aqui, eu vejo ela colorida. Se eu deixei as duas camadas visíveis, eu vou ver, lógico, a que está por cima, que é a preto e branco. Então, como eu poderia deixar essa pétala de rosa aqui colorida? Poderia vir aqui, ó, na borracha, Eraser Tool, e vir apagando com essa layer preto e branco selecionada. Eu vou apagando como se eu fosse recortando a folha de papel que está por cima, deixando aparecer a figura colorida que está na folha de papel que está por baixo, que está na camada que está por baixo. Só que o que acontece? Essa ferramenta aqui, Eraser, a borracha, ela não vai te dar um nível de detalhe aqui na hora de fazer o contorno. Então, para fazer esse efeito, eu até prefiro fazer com a ferramenta de seleção, onde você consegue um resultado melhor. Então, para isso, a gente vai agora dar um zoom na foto com Ctrl+ no teclado. Você aperta o Ctrl e o sinal de mais até dar um zoom naquele objeto que você quer selecionar. No caso aqui são as pétalas da rosa. Agora, ó, a gente vem aqui nessa ferramenta de seleção, a Polygonal Lasso Tool. Com essa ferramenta, a gente vai traçando pequenas retas aqui, contornando o objeto. Não precisa ser perfeito não, tá? Você faz uma seleção que siga mais ou menos o contorno, até porque aqui você só pode usar retas, e você vai ver que funciona bem. Não vai ficar borrada, não vai ficar manchada, ou não vai colorir uma parte que você não quer. Você vem fazendo aqui os contornos com pequenas retas. E aqui, ó, é interessante explicar o seguinte. Vamos supor que você tenha clicado aqui fora, ó, bem fora do contorno.
E agora, eu vou ter que continuar seguindo aqui por fora? Não, se você apertar Backspace, a tecla de apagar, no teclado, você vai removendo os últimos pontos que você fez. Então não tem perigo de errar. Se você errar, é só apertar Backspace e voltar a fazer os pontos aqui do contorno. Com o tempo, você ganha prática na ferramenta. E você vai fazer a seleção, vai destacar um determinado objeto de forma rápida. E continua fazendo aqui a seleção das pétalas. Vou só botar um pouco mais para fora aqui. Não deixar de colorir nada. Eu venho aqui, ó, contornando todo objeto que eu vi que estava em vermelho ali. Assim que a gente chega ali no primeiro ponto que a gente criou da seleção, a gente observa que a ferramenta fica com uma bolinha ali, indicando que a gente vai fechar aquele contorno, vai fechar aquela seleção. Clicando com o mouse, ó, ele cria um pontilhado em volta da região que a gente traçou. Agora a gente vai apertar a tecla Delete do teclado e ó, a gente apaga a área grande com um nível de detalhe legal, sem precisar usar a borracha. Agora a gente vai clicar aqui, ó, nessa ferramenta de seleção, vai clicar com o botão invertido do mouse dentro desse contorno e vai escolher essa opção aqui, ó, Deselect, que é para tirar a seleção. Agora eu vou tirar o zoom com Ctrl- no teclado para a gente observar o efeito. Ficou toda a foto em preto e branco e a parte colorida da rosa em destaque em vermelho. Bom, depois que a gente criou esse efeito, agora vamos salvar essa imagem. Para isso a gente vai clicar aqui em File, Save As, e vamos escolher um formato para a imagem. Pode ser JPEG, PNG, Bitmap ou então até no formato Photoshop. Que eu vou salvar em PNG. Eu vou dar um nome para esse arquivo. Escolhi o nome. Cliquei em salvar, dou OK aqui nessa tela seguinte. Pronto, a gente tem aqui o arquivo imagem salvo com esse efeito. Bom, agora no segundo exemplo da aula eu vou fazer o mesmo efeito, só que com uma ferramenta de seleção que é mais prática, mais fácil de usar, que é a ferramenta de seleção magnética. Vou abrir aqui a foto. Agora uma outra foto também com a mulher cheirando a rosa. E eu vou fazer a mesma coisa, deixar essa parte da rosa em vermelho colorida e o restante da foto em preto e branco. Para isso a gente vai dar um clique duplo aqui na aba Layers para visualizar as camadas. Vamos clicar com o botão invertido do mouse sobre a layer colorida, escolher Duplicate Layer. Vou criar uma nova camada com o nome de preto e branco em cima dessa camada background colorida. Agora eu venho aqui em Image, Adjustments, vou escolher a opção Desaturate. Fiquei com aquela camada superior em preto e branco e agora com Ctrl+ no teclado eu vou dar zoom aqui só na parte onde estão as pétalas da rosa. Feito isso, eu vou aqui na ferramenta de seleção e vou escolher essa terceira opção aqui, ó, Magnetic Lasso Tool. Como ela funciona? O próprio Photoshop vai pegar uma cor próxima. Você vai só passando o mouse no contorno
sem clicar em nada. Só vou passar o mouse aqui no contorno. Se eu quiser clicar para ajudar o Photoshop, tudo bem. Mas só de passar o mouse, ele já vai achar uma seleção e vai fazer toda a seleção. Eu só passo o mouse no contorno e ele vai criando esses pontos. Caso ele crie algum ponto errado, muito fora do contorno, mesma coisa, é só apertar o backspace e ele vai desfazer aquele ponto, e a partir daí eu vou continuar seguindo com o mouse em volta do contorno do objeto. Se for necessário, você clica com o mouse, caso o Photoshop tenha dificuldade aqui em achar o contorno. Venho passando o mouse. Cheguei lá no ponto inicial, ele vai criar aquela bolinha indicando o fim da seleção, indicando o circuito completo de seleção. Eu clico e aperto Delete no teclado. Novamente venho aqui na ferramenta de seleção, clico com o botão invertido do mouse e escolho a opção Deselect para tirar aquela seleção. Agora eu tiro o zoom da foto com Ctrl-. E ó, esse foi o efeito, mesmo efeito criado anteriormente, só que de uma forma bem mais rápida, com a ferramenta de seleção magnética, que é essa ferramenta aqui, Magnetic Lasso Tool. Feito isso, eu vim aqui para salvar essa minha imagem. Vou escolher o formato, botei como PNG, e agora vou colocar um nome qualquer aqui para minha imagem. Dei OK na tela seguinte. Pronto, tem a imagem salva com o efeito desejado. Só lembrando a vocês, se vocês gostaram dessa videoaula, podem clicar aí no botão embaixo Gostei. Podem comentar o vídeo. Se tiverem alguma dúvida, é só mandar um comentário. E para pegar os arquivos que eu utilizei nessa videoaula, é só acessar o meu blog www.capetinhabom.blogspot.com. Também podem me seguir no Twitter, é @capetinhabom. Valeu!